Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção das atividades do livro, das páginas 138 e 139. São as páginas do capítulo 8, gente, que ficou faltando para finalizar, né? Nós vamos iniciar, então, com o número 17, que é sequência da página anterior. No número 17 está falando o seguinte: com base na observação das fotos abaixo, responda às perguntas. As fotos são essas, né? Imagem 1 e imagem 2. Nós temos a vista aérea de Atenas, Grécia, com a Acrópole ao fundo. Essa foto ela é de 2018. A Acrópole está bem aqui ao fundo, gente. É um local mais alto, né? Geralmente essas construções é para se proteger de ataques, e destes locais mais altos é mais fácil de conseguir enxergar o inimigo, de conseguir avistar tropas inimigas. A imagem 2 são ruínas do Templo de Concórdia em Agrigento, na Itália. Historiadores, né, segundo relatos, acreditam que o templo foi construído no século V a.C. Essa foto ela é de 2017. Letra A. A primeira foto é de Atenas, na atual Grécia. A segunda mostra as ruínas do Templo de Concórdia, em Agrigento, na Itália. Localize em um mapa os dois países onde estão os locais fotografados e depois identifique o que ambas as construções têm em comum. As duas cidades foram construídas pelos gregos, as colônias fundadas pelos gregos durante o período arcaico, que mantinham as mesmas características das polis gregas. Letra B. Quais locais os gregos escolhiam para construir partes importantes de suas cidades? Por quê? Eles escolhiam construir nos altos das colinas para se proteger de ataques, pois de lá podiam avistar melhor os inimigos. Tinham uma visão mais ampla de toda a região e do seu entorno também. Letra C. Qual é a palavra grega que designa esses locais? É Acrópole, né, gente? Número 18. O mapa abaixo foi feito com base na descrição do mundo do historiador Heródoto no século V a.C. Observe-o e responda as questões. Este mapa, observem aqui, o mundo segundo Heródoto, século V a.C. O que a gente observa neste mapa? Que não existe a Europa, que existe parte da Ásia, né? E a Líbia, né, que corresponde ao continente africano. Neste mapa de Heródoto não tem a Oceania e também não tem o continente americano. Letra A. Quais civilizações estudadas nos capítulos anteriores aparecem na descrição de Heródoto? Cite as cidades do mapa correspondentes a cada uma. Vamos voltar de novo no mapa. As cidades, tem Mênfis, né, que foi a capital a principal cidade do Império Egípcio. Temos Assur, temos Babilônia, do Império Babilônico, né, primeiro e segundo Império Babilônico. Assur, dos assírios, né, e tem Susa também, que pertencia aos persas. As civilizações estudadas neste capítulo, nos capítulos anteriores, que aparecem na descrição de Heródoto, são Mênfis, Babilônia, Assur e Susa. Letra B. Cite o nome dos continentes que aparecem no mapa. Os continentes são a África, que está sendo representado pela Líbia, né? Ásia e Europa. Letra C. A Líbia pertence a qual continente hoje em dia? Ao continente africano. Número 19. Compare o mapa baseado nas descrições de Heródoto com o planisfério atual abaixo. Este planisfério está pedindo para comparar o mapa de Heródoto. Observem que neste planisfério já estão todos os continentes, né, todos os oceanos, inclusive a Oceania, né, e a Antártida. Letra A. Quais dos atuais continentes não existem no mapa de Heródoto? A América e a Oceania. Por que eles estão ausentes? No período em que Heródoto confeccionou este mapa, estas terras elas eram desconhecidas, né? Então não tinham conhecimento da existência dessas terras. Letra C.
No mapa, baseado nas descrições de Heródoto, qual dos continentes é o maior? De acordo com o planisfério atual, o tamanho desse continente estaria correto porque Heródoto desenha, gente, o continente europeu como sendo maior. Não está correto, porque de acordo com o mapa atual, a Europa ela é menor do que a Ásia e do que a África. O que pode entender dessa representação de Heródoto? Que ele estava com intenção, né, de considerar a Europa o maior e o mais importante dos continentes. Por isso que ele fez essa representação com dimensões tão grandes. Bom, finalizamos a nossa correção. Nós vamos continuar com o conteúdo, nós vamos iniciar um novo capítulo nesta aula, a Grécia clássica e helenística. No capítulo anterior, nós estudamos o período pré-homérico, né, o homérico e o período arcaico da Grécia. Neste capítulo, nós vamos estudar os períodos clássico e helenístico. Nessa imagem de abertura, pessoal, está representando para a gente um confronto entre Alexandre, né, que era o rei grego, e o rei Dario III persa. Lembram que durante as guerras médicas, essas guerras médicas, elas aconteceram em função da conquista territorial, desse desejo expansionista dos persas, que encontraram rivalidade com os gregos pelo domínio da Ásia Menor. Essa imagem está representando um destes confrontos. Detalhe de mosaico do século II a.C. No período arcaico, nós vimos, gente, que foram estabelecidas colônias ao sul da Europa. Por quê? Foi no período arcaico que os ginos, né, eles começaram a crescer popularmente, a população. E os páters, que eram os líderes dessas comunidades, começaram a se apropriar das melhores terras, né? Começou a se formar a aristocracia e muitas pessoas ficaram sem propriedades para produzir. Então essas pessoas migraram para essas colônias, para essas ilhas, né? No sul da Europa, norte da África e Ásia Menor. E foi este expansionismo, gente, que entrou em conflito com o expansionismo persa, que entrou em conflito com a expansão do Império Persa. O Império Persa dominou o Egito, a Mesopotâmia e outras regiões próximas. Essa invasão persa dessa região grega é o que deu origem às guerras médicas. Médicas por conta dos medos, tá, pessoal? A cidade polis de Atenas, que era uma das mais importantes da época, ela foi completamente destruída, ela foi invadida, mas ela conseguiu se reerguer, se reconstruir, reuniu, gente, exércitos de várias outras cidades gregas, sob o nome de Confederação de Delos, porque os suprimentos que eram enviados pelas cidades, navios e armas, eram armazenados na ilha de Delos. Por isso ficou conhecido como Confederação de Delos. Nós vamos ver que as guerras médicas proporcionou à cidade de Atenas um grande desenvolvimento, estabeleceu uma hegemonia, né, e um poder em relação às demais cidades-estados. Então, Atenas tornou-se um vasto império, dominando diversas cidades-estado. Nesse mapa aqui, está mostrando para a gente as guerras médicas uniram as cidades gregas como um inimigo comum, os persas, e serviram para destacar Atenas na liderança da Grécia. Observem neste mapa as principais batalhas das Termópilas, 480 a.C., Batalha de Maratona, 490 a.C., Batalha de Salamina, 480 a.C. Foi durante o governo de Péricles que Atenas, gente, encontrou seu auge no seu desenvolvimento. A cidade de Atenas, ela tornou-se o maior polo econômico, político. Vou grifar aqui para vocês anotarem.
A cidade de Atenas transformou-se no maior polo econômico, político e cultural da Grécia. A democracia, inclusive, ela foi aprimorada, ela foi aperfeiçoada, todos os cidadãos poderiam participar da vida política, inclusive aqueles cidadãos mais pobres, né, que não tinham o direito de participar. Foi estabelecido para isso o pagamento aos que participavam da Assembleia e dos tribunais. Atenas se tornou extremamente rica em função dessa cobrança, né, da cobrança de impostos em relação aos demais povos que foram conquistados. Durante também o governo de Péricles, houve a construção de diversos monumentos para afirmar, né, a grandiosidade de Atenas, todo o poderio de Atenas. Uma dessas construções é o Párteno. Também determinou a construção de muralhas para a defesa da cidade. Então, a cidade ela estava em todo o seu entorno protegida por muralhas. Essas obras caras, né, gente, elas eram pagas com o que era arrecadado das cidades aliadas. Nessa imagem aqui está mostrando algumas dessas imensas construções realizadas por Péricles. Nós temos algumas construções na Acrópole do século V a.C. Na imagem representada aqui pelo numeral 1, nós temos o Párteno. O Párteno, gente, ele é o templo da deusa Atenas, era o templo dos deuses, né? Atena era considerada a deusa da cidade, protetora de Atenas. O edifício foi construído no século V a.C. e ocupava uma área de aproximadamente 2.000 metros quadrados. Na imagem representada pelo número 2, tem o Erécteion, que é o templo dos deuses do campo, né, da agricultura. Tem o Teatro de Herodes Ático, no número 3. Esse teatro Herodes mandou construir em homenagem à sua esposa. E o 4, o Teatro de Dionísio. No Teatro de Dionísio, gente, ele é considerado uma das maiores construções da Grécia Antiga. O maior teatro já construído na Grécia Antiga. E é um dos mais importantes teatros também deste período. O Templo da Vitória, representado pelo número 5. Então, essas construções elas serviam para representar toda a riqueza de Atenas, todo este poderio de Atenas. Aqui tem uma imagem dos escombros, né, das ruínas do Parthenon. Essa imagem ela é de 2017. Quando a gente analisa essa imagem, nós temos que considerar toda a grandeza para esta época. E temos que considerar também a importância dessas construções para reafirmar a cultura deste povo, para reafirmar a identidade deste povo, como eles viviam também, suas riquezas. E, atualmente, é de uma grandiosidade esses monumentos para conhecimento histórico também, né, para entender a história passada. Com o crescimento de Atenas, pessoal, a cidade de Esparta vai se incomodar. Lembram, a cidade de Esparta é uma cidade militarizada. Então, Esparta vai confrontar Atenas, vai entrar em conflito com Atenas. Então, vai se juntar a outras cidades e vai formar a Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso é porque vai juntar cidades da região do Peloponeso. Com a Liga do Peloponeso vão surgir guerras, conflitos entre a Liga do Peloponeso e a Confederação de Delos. Lembre-se, a Confederação de Delos eram cidades que se aliaram a Atenas inicialmente para derrotar os persas. Essas batalhas entre a Liga e a Confederação de Delos vão ficar conhecidas como Guerras do Peloponeso. Nas Guerras do Peloponeso, gente, Atenas vai ser completamente destruída, né? Algumas cidades vão se juntar a Atenas na Confederação de Delos, e outras cidades vão se juntar a Esparta, como Corinto.
na Liga do Peloponeso. Os conflitos vão ser iniciados em 431 a.C. e vão enfraquecer o poder de Atenas. Então, Atenas vai sucumbir a Esparta em 404 a.C. Esse fato também vai marcar o fim da democracia em Atenas. Vamos lembrar que Esparta tinha um governo aristocrático, né? Então vai prevalecer em Atenas também essa forma de governo aristocrático. Outras cidades vão passar a disputar o controle sobre a Grécia e vai enfraquecer essas cidades gregas, o que vai facilitar a invasão dessas cidades pelos macedônios. Nessa imagem aqui tem a representação da lápide em homenagem a um soldado, datada do final do século V a.C., representando um combate provavelmente entre um espartano e um ateniense na Guerra do Peloponeso. Então, as guerras do Peloponeso, gente, nada mais foram do que disputas entre espartanos e atenienses. Bom, eu vou finalizar por aqui a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos estudar o período helenístico. Nós vamos entender essa expansão dessas cidades gregas. Tem algumas atividades para vocês fazerem, pessoal. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Façam com bastante atenção. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.